Eu trago agora para vocês uma citação de uma autora que eu gosto muito, certamente eu penso que vocês gostam também, uma pesquisadora muito querida também, professora, né? E ela publicou esse livro aqui, que foi resultado de uma conferência que ela deu, é a Emília Ferreira, que eu estou falando, e ela publicou esse livro, Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever. E nesse livro, ela tem uma parte, ela fala muitas coisas interessantes justamente sobre isso. Estamos pensando agora nesse instante. Como que era antes, como que está agora, né, o que deve ser valorizado nas nossas aulas de português. E ela fala dos gêneros. Hoje em dia se fala muito em gênero. Gênero textual, gênero discursivo. Certamente você já ouviu esses termos, essas expressões. E por quê? Da onde que surgiu, né, essa questão de gênero? Como eu falei para vocês, a implementação mesmo dessa virada, né, veio normatizada com o documento do MEC, que é o PCN. E o que o PCN fala? A gente tem outros documentos mais recentes, né? A gente tem a Base Nacional Curricular, que foi publicada numa versão preliminar em setembro do ano passado. É um documento que ainda está em construção, está recebendo elogios e críticas, enfim, está passando por um processo de afinamento. Existem as diretrizes, também curriculares, da educação básica. Outro documento foi publicado em 2013, documento mais recente. Mas vamos falar de PCN, porque é possível você ver uma harmonia entre PCN, diretrizes e base. Especialmente na sua perspectiva de ensino. O PCN ele diz que o texto é a unidade básica de ensino. Então, deve-se ensinar a partir dos textos. Então, não é a partir de frases, mas a partir de texto. Não é a partir de palavra, mas do texto. Não é a partir de letra, mas do texto. Usar o texto como unidade básica. Levar o texto, levar o livro. O livro, e a gente vai falar desse livro daqui a pouco, uma outra dica para vocês, um paradidático da CPB, levar o livro em seu suporte legítimo. É claro que sabemos que às vezes é necessário levar o texto impresso, você quer fazer alguma prática ali que exige essa questão de levar o texto impresso. Mas é muito importante que se leve livros, que o aluno tenha contato com livros. E essa questão de gênero, além do texto unidade básica de ensino, o PCN fala que o objeto de ensino é o gênero discursivo. O que é gênero discursivo? O gênero discursivo, segundo um teórico chamado Bakhtin, ele fala que o gênero discursivo ele tem 3 partes. Ele tem um tema, ele tem uma forma composicional, uma estrutura e um estilo típico. O estilo tem a ver com uma linguagem ligada. Quando você pensa, por exemplo, numa bula de remédio, pense numa bula de remédio. Essa bula, certamente, se você procurar na bula, você não vai encontrar um depoimento de alguém que usou aquele medicamento, um depoimento. Eu, fulano de tal, usei esse medicamento e aconteceu tal. Esse tipo de reação adversa. Não, vai ter lá reações adversas. De uma forma objetiva, curta, clara. Vai ter lá a posologia, vai ter lá a questão dos ingredientes daquele medicamento. Uma estrutura típica, um tema, um assunto tipo, que é o quê? Falar de remédio. Se você está doente, você vai precisar daquele medicamento. E também tem um estilo de linguagem próprio também. Então, não se espera pegar uma bula e achar, por exemplo, versos literários, porque esse não é o estilo, é um estilo curto, objetivo. Então, vamos prosseguir. Bom, estava falando da citação da Emília Ferreira, né, do livro Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever, e ela diz nesse livro, na página 58 e 59, um trechinho que ela fala assim: deve-se iniciar as crianças primeiro nos textos narrativos e depois paulatinamente em outros tipos de texto? A resposta é imediata. A exigência fundamental dos tempos modernos é circular entre diversos tipos de texto. Não existem textos privilegiados, mas sim a exposição simultânea à diversidade, tal como é o caso na aquisição da língua oral.
ser leitor crítico e ter critérios para poder selecionar não são objetivos que possam ser postergados para os últimos anos do ensino fundamental. Então, a professora Emília Ferreira, aqui nessa citação, ela diz que é importante que o aluno seja exposto ali à diversidade dos gêneros, se trabalha então com vários gêneros, com a receita, com a poesia, com a narrativa. Sabemos que a narrativa ocupa um lugar especial no nosso coração. Ouvindo histórias, foi que nos formamos como leitores, nos encantando com os personagens, com os cenários descritos. A narrativa realmente é um tipo textual muito especial, mas ela diz que é importante que haja uma exposição simultânea, porque a criança hoje em dia ela tem contato com muitos textos, em formato expresso, em formato impresso, em formato midiático. Então é importante que se trabalhe também um processo formativo de análise e reflexão desses textos. E vamos prosseguir agora falando sobre a questão de como planejar isso, como nós podemos planejar as nossas aulas. Antes, vamos pensar em alguns conceitos que nós precisamos retomar, alguns conceitos linguísticos. A noção, por exemplo, de língua. O que seria língua? Língua, ela envolve a expressão do pensamento, ela é um instrumento de comunicação e ela serve também como uma forma de interação com o outro. O Paulo Freire, e eu quero fazer agora uma outra indicação de leitura, esse aqui, ó, A Importância do Ato de Ler, muito bonito e muito importante a leitura, né, desse livro, especialmente para os educadores. E esse pesquisador da leitura, que foi capaz de alfabetizar em pouco mais de um mês, mais de 300 pessoas adultas, lá no estado de Pernambuco, ele fala que a aula de português precisa ser uma aula de ler, de dizer e de registrar. A aula de português precisa ser uma aula de ler, de dizer, de registrar. Então, vamos pegar primeiro o ler e o dizer. É importante que o aluno tenha oportunidade nas aulas de português de expressar o seu pensamento, de entender que a língua serve para a comunicação e para interagir com o outro. Então, aquela ideia que nós falamos no início, aquela ideia da ciranda da leitura, de fazer uma rodinha na sala de aula, entregar o livro para cada aluno, ou eles, melhor ainda, eles terem a oportunidade de escolher a leitura, e eles contarem uma história que leram, ou que anteciparam o enredo por meio da análise contextual daquele livro, das imagens, enfim, que ele possa ali praticar a oralidade, porque essa é uma base também da aula de língua portuguesa, ler e dizer, né, e registrar também depois desses passos. E além dessa noção de língua, é importante que tenhamos a noção de linguagem. Linguagem é uma atividade social e interativa. Linguagem também é uma capacidade do ser humano, uma capacidade do ser humano, a linguagem. E existem outros teóricos, como Chartier e Mangel. O Mangel é aquele do livrão, que eu falei para vocês, na História da Leitura. Ele vai falar que a imaginação também é uma capacidade do ser humano. Então, você ter uma linguagem, você praticar essa língua, né, expressando seu pensamento, se comunicando, interagindo, é inerente do ser humano. A questão do texto, como a gente estava falando anteriormente, o texto é unidade de sentido e de interação, é uma unidade básica de ensino, e é uma unidade de sentido a ser construído por esse leitor que nós falamos. Ele precisa ser competente, crítico, ativo, que na verdade quer dizer o quê? Construir o sentido do texto. Ele tem que compreender, interpretar, decodificar ali também o sistema, né, da língua, o sistema alfabético. E a noção de gênero textual. O gênero textual, ele é diferente do gênero discursivo? Vamos problematizar aqui. Olha, o gênero, existem alguns teóricos, entre esses teóricos a Roxane Rojo, que é professora também da Unicamp, e ela faz uma diferença do gênero textual com o gênero discursivo. Mas existem teóricos, como Marcuse, por exemplo, que não tece profundamente essa diferença. Considera o gênero discursivo, né, mas usa o termo gênero textual. E isso também, já que ele usa, né, tem solução, não tem problema. Bom, a Roxane Rojo, quando ela testa essa diferença, é interessante que ela fala que o gênero textual vai trabalhar o quê? Com a materialidade do texto. Então, seria o interpretar. Você trabalha ali com a textualidade. Como se constrói aquele texto? Pensa mais na parte da estrutura. E o gênero discursivo? Nós falamos, o gênero discursivo ele vai se entender, né, segundo o Bakhtin, como um tema, uma estrutura e um estilo
típico. E ele vai envolver o quê? Por que é discurso? O que é discurso pensando agora na linguística? Linguística. O que seria discurso? O discurso ele vai envolver o texto e o contexto. Então não é só a análise do texto, da sua estrutura, do seu assunto, do seu estilo, mas também o contexto. Quando esse texto foi publicado? Qual que é o contexto histórico dessa história? Quem é esse autor? Ali uma biografiazinha do autor. Pensar para quem esse texto foi dirigido, qual será o público desse texto. Pensar também nas vozes, as vozes que estão ali explícitas, as vozes dos personagens, e as vozes que estão implícitas. Será que ali naquele texto, no anúncio publicitário, tem uma voz da mídia? Tem uma voz de uma sociedade que às vezes quer que você consuma, que você compre? Então, quando a gente pensa em gênero discursivo, nós pensamos em todos esses elementos, na questão do texto e do contexto. E pensando agora também, partindo agora para a nossa pedagogia, para a nossa filosofia, pensar nos valores. Nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente caótica. Como eu disse, isso é profético, isso é bíblico. E é preocupante para nós educadores. Em algumas conversas que eu tive com algumas colegas, algumas professoras, a gente comentou, nossa, parece que está mais difícil. Todos os dias está mais complicado lecionar, está mais complicado viver nessa sociedade. Está mais complicado de você assistir uma televisão, do seu aluno assistir um desenho animado, ler um livro, também está complicado. É importante que os livros, a leitura sim, ela é benéfica, a leitura sim, ela é uma bênção, mas pode ser também uma maldição, pode ser também algo problemático que não vai educar para a sensibilidade desse aluno, não vai lhe formar de forma saudável como leitor. Então é importante que nós cuidemos também nesse sentido. Então é importante que os livros selecionados, os textos selecionados, passem pelo seu crivo. Seu crivo de educadora cristã. Que se trabalhe também com os valores para se resgatar essa cidadania, para se resgatar essa pessoa que tem empatia, que é algo que falta na nossa sociedade. Empatia sendo essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E as aulas de português também podem ser um espaço para esse tipo de educação. Uma educação que ensine valores, que eduque para a sensibilidade, que você realmente forme essas pessoas assim, de bem, sujeitos ali que vão interagir com o outro, vão ter empatia. E lembrei do verso Provérbios 22:6, fazer essa pausa, essa reflexão, que é importante. O verso diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É importante, então, que nós ensinemos. Que nós ensinemos principalmente com o quê? Com o nosso exemplo. Oportunizando ao aluno a pensar também aquilo que é belo, aquilo que não é belo, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é relevante e aquilo que é irrelevante. E que pode levar a um caminho de leitor, mas que caminha para essa destruição. Então não é todo o tipo de leitura.